Fala galera, beleza? Gabriel aqui na área. Hoje eu convidei o Carlão. E aí, Carlão, beleza? Beleza. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre mentalidade e esse é o PlannerCast. É o primeiro dia e vamos começar com força total, arrebentando e destruindo aí o que tem de benchmark aí, né? Vamos começar já destruindo o benchmark, vamos fazer novidade. Carlão, o que você acha aí do tema mentalidade? O que você traz de novidade aí pra galera? O que a gente pode contribuir com a galera? Que tá difícil a mentalidade da turma. Mentalidade é um dos temas que eu gosto muito de falar e de estudar também. E só pra gente já dar o start aí, né? Fazer o que o Gabriel chama de drive aqui no nosso podcast. A maioria das pessoas, elas travam no processo de ter medo de errar. E é muito possível e até provável que a gente erre aqui, né? No primeiro podcast. Mas se a gente não começar, não tiver o primeiro podcast, nunca vai ter o segundo, que é o melhor do que o primeiro. Esse é o pior podcast da história aqui da... Até porque não tinha nome até 2 minutos atrás. Acabamos de inventar um nome, PlannerCast. Não sei se tem outro também, se tiver também, que se dane, né? É isso aí, a priori é PlannerCast. Acabamos de inventar aqui. Então, não tenha medo de errar, porque a gente vai errar aqui agora e mesmo assim a gente está produzindo esse conteúdo para você. Como em tudo na vida, é um processo. Você aprende, erra e aí lapida, melhora até alcançar o resultado. Ô Carlão, olha só. O que me veio à cabeça aqui é o seguinte. Muitos dos bloqueios que as pessoas têm vêm da primeira infância, do setênio, e vêm das relações com os pais, com os irmãos e com os amigos e também na escola. E a escola tradicional, ela gera muito bloqueio. Professores geram bloqueios, né? A gente pode perceber que na escola a gente é impedido de errar. Você falou do erro, né? A gente tem medo de errar. Olha, você precisa acertar. E na educação da minha filha eu bato muito nisso daí. Filha, erra. Não tenha medo de errar, não. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E justamente para tentar já desbloquear nesse primeiro setênio, né? E o que você acha aí da escola? A escola gera realmente esses bloqueios? E como que a gente pode tratar? Você também tem filho, como é que a gente pode tratar isso aí, desbloqueando a galera? Com certeza. Já vem com o nome esse bloqueio, né? Qual que é a maior vergonha no seu período escolar? É você reprovar. Então a escola já te impõe um negócio que é o que trava 99% das pessoas, principalmente no mundo dos negócios, que é o medo de ser reprovado. De fazer um story e alguém do outro lado não gostar. Falar, o vídeo de fulano não tá bom. Medo de julgamento. Então na escola você tá ali para ser aprovado. Então você faz 4 períodos, né? 4 bimestres, você faz provas e você precisa ser aprovado. Se você for reprovado, isso é uma vergonha. Então já instala em todo ser humano escolarizado, se ele não tiver consciência depois desse bloqueio para desfazer, já se instalou a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação. Lembrando que isso daí para criança é muito importante. E eu até falava pro Kennedy outro dia, né? Como é que eu estava desbloqueando a minha filha. Ela chegou para mim e falou assim: papai, eu tô linda? Ela vestiu uma roupinha e falou assim: papai, eu tô linda? Aí eu peguei, né? Levei ela na frente do espelho, peguei ela no colo, falei: filha, você tá vendo uma menina linda ou você tá vendo uma menina feia? Aí ela falou assim: eu tô vendo uma menina linda, papai. Aí eu falei: filha, então você não precisa da opinião do papai. Você não precisa da minha opinião. Se você se acha linda, eu vou dizer, papai te acha linda. Mas se o papai falasse que você não era linda, você não deveria se importar com a opinião do papai. O que importa é o seu juízo de valor, é o que você pensa sobre si mesma. Não é sobre o que as pessoas pensam. Então a minha filha tem 5 anos, eu já tentando desbloquear ela ali para não ficar ancorada no julgamento alheio, né? Então, assim, tentando instalar um drive de atitude, né? De proação e de autoavaliação. De autoavaliação, de autopercepção, sem depender do julgamento alheio, né? A gente fica dependendo do julgamento alheio para ser feliz. E é aquilo que a gente fala, né? A gente precisa, levando já para o campo do planejador financeiro, para o lado do planejamento financeiro, a gente fala, quando a gente está atendendo o cliente, e às vezes a gente mostra um monte de ferramenta, eu vejo vários profissionais já avançando aqui, já estou avançando lá para o lado do planejamento financeiro, a gente vê vários profissionais aplicando ferramentas com o cliente. Ele vai lá, aplica um orçamento, ele vai lá, faz um cálculo de projeções, ou ele seleciona uma carteira de ativos para o cliente. Legal, fez tudo isso daí, mas
parece que o cliente não prospera, né? Ou até mesmo o próprio planejador financeiro, consciente de todas as ferramentas, sabendo utilizar, e ele fala, pô, mas parece que a minha vida não deslancha, parece que a coisa não vai. E o que acontece é que lá dentro dele, na mentalidade, está instalado vários drives, vários programas que conduzem ele a um pensamento. Então você é programado a pensar, o que você pensa, você sente, da forma que você sente, você age, e a ação conduz a um resultado. E esse resultado não é satisfatório. E tudo começa lá antes do próprio pensamento, né? Que é o programa que você tem, um programa de mentalidade. Então, o que a gente precisa fazer é instalar bons programas, já começando na infância. Já a gente está olhando dessa geração para frente. Dessa geração para frente é instalar bons drives nas crianças. Na geração que já cresceu, é tentar identificar lá no nosso cliente ou na gente mesmo os nossos drives que estão instalados e tentar reprogramar, ou desinstalar ou reprogramar esses drives. Então a gente tem vários desses drives. Você lembra de alguns aí que a gente pode pensar em o que a gente poderia se reprogramar para não pensar, e não pensar a gente não sentir, não sentindo a gente não age e não gera resultados ruins. Pelo contrário, quando a gente pensar em algo bom, seria algo que vai nos levar a resultados bons. Tem várias coisas aí. Você lembra de algumas aí? Um exemplo disso é por exemplo, crença limitante a respeito de pessoas ricas, né? De gente bem-sucedida. Então eu percebo, por exemplo, na comunicação com a minha mãe, eu percebo que não é algo mal intencionado. Ela vem com uma crença, ela acredita nisso por alguma razão, ou por um fato isolado que aconteceu, ou porque ela viu outras pessoas com uma crença similar, de que sempre a pessoa bem-sucedida ela é arrogante ou sem educação, por exemplo. Quando, na verdade, a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com pessoas bem-sucedidas, eu percebi que a pessoa rica ela é igual à pessoa pobre. Só que ela tem mais dinheiro. Não é necessariamente que a pessoa tem grana que ela não pode ser educada. Você se refere ao ponto de vista de caráter, né? De caráter. Você tá falando, então, a gente, às vezes, é aquela questão que a gente fica ancorado em uma pessoa ou uma situação que aconteceu e você toma como referência e expande aquilo ali, generaliza para todo o grupo, né? Para toda a estatística ali, né? É uma pequena amostra e você acha a população de pessoas ricas é assim, né? E o que não é verdade. Porque você tem pessoas ricas muito bem intencionadas, mas tem pessoas ricas que não são tão bem intencionadas assim. Dizer que é mais ou menos, isso acontece mais ou menos na população, né, de pessoas ricas e de pessoas pobres, não é uma verdade, porque não tem nenhum estudo que eu conheça científico que me prove isso daí, né? Então, o que a gente fica ancorado é no telejornal. Você assiste lá o Jornal da Globo, a porcaria do Jornal Nacional, o Jornal da Manhã. Assistiu aquela merda lá, aí vê o cara, o cara é rico, tinha um Porsche, tinha uma Land Rover, tinha um carrão, tinha uma casona, e aí ele era traficante ou era estelionatário, enfim, estava envolvido no mundo do crime, aí você toma por base aquilo ali. Então, esse cara é rico, logo, né, esse cara é criminoso e é rico, logo as pessoas ricas são criminosas, o que não tem absolutamente nada a ver, porque do universo de pessoas ricas, quantos são criminosos? Não só isso não remete à realidade, essa crença limitante não remete à realidade, como o próprio nome já diz, crença limitante, ela te limita. Se você não consegue entender que uma pessoa não é bem-sucedida financeiramente por desonestidade, e você acaba associando uma coisa na outra, você nunca vai ser aquilo que você não admira. Então, se eu não consigo admirar uma pessoa bem-sucedida, eu não tenho como caminhar nessa direção para ser uma pessoa bem-sucedida, porque a minha crença diz que pessoas bem-sucedidas ou são desonestas, ou são arrogantes, ou mal educadas. Então, aí, já limita o cara aí. E esse é o drive que está instalado, que você percebe, esse drive foi instalado aqui. E a pessoa, sem saber, ela se auto-sabota. Então, ela está se auto-sabotando. A mãe disse lá na infância, olha, meu filho, pessoas ricas não são honestas, né? Fica esse drive instalado, mesmo ela sem saber, e ela fica replicando. Toda vez que ela ganha um pouco de dinheiro, traz a figura da mãe dela. A minha mãe vai achar que eu não sou honesto. Ou na cabeça dela, parece não ser muito racional, mas é isso que acontece efetivamente.
E aí ela se auto-sabota, o negócio dela tá indo bem, daqui a pouco tem o sócio foge com dinheiro, ou ela começa a gastar e fazer doação, ou sabe aquelas pessoas que elas voltam a andar com as mesmas companhias que elas tiveram na infância. Então o cara morou lá na comunidade, lá na favela, morou onde for, e aí ele tem que voltar, não, eu preciso voltar porque eu não posso me afastar dos meus amigos, porque senão o que eles vão dizer? Vão falar que eu fiquei rico e agora tô metido, né? Ou sou um cara que subiu a minha cabeça e tudo mais. Então, a pessoa ela começa a se auto-sabotar, começa a fazer doação para quem não precisa, né? Ou começa a gastar dinheiro de forma desnecessária. Enfim, ela não percebe, mas ela está se auto-sabotando. Isso aí a gente consegue sacar aí o poder de um gatilho mental, né? Esse é o gatilho mental da congruência. Uma vez que você acredita naquilo, você vai agir de acordo com aquela crença, mesmo sem racionalizar. Às vezes, esse drive foi instalado quando você tinha 5 anos. Aí o cérebro assumiu que aquilo é real e que você vai ser norteado, vai ser balizado por aquela crença. Então você, mesmo com 25, 30, 40 anos, você não vai mais racionalizar para entender se aquilo faz sentido ou não. Você só vai ser congruente a uma opinião, uma crença que foi construída um tempo atrás. Então a pessoa às vezes é instalada uma crença nela aos 5, 6, 7, igual, só para traduzir aqui o centênio, né, que o Gabriel citou aí, até os 7 anos de idade. Setênio. Então a gente pode ser instalado aí com 4 anos, você vai morrer com aquilo aos 70, 80 anos de idade, sem entender que aquilo ali foi só uma memória que o seu cérebro armazenou para poupar energia e você não ter que racionalizar várias vezes a respeito do mesmo assunto. Ele salva uma informação e aquilo ali vai te balizar, meio que no subconsciente. É um padrão de conduta, né? Na verdade, você começa a repetir um padrão de conduta que está instalado e você não conseguiu enxergar aquilo ali, né? Então, a forma de você reprogramar ou você desinstala ou você reprograma aquele drive, aquele software, que é um modelo mental. E assim, eu fico me pegando, né? Quais modelos mentais eu tenho de pobreza, né? De escassez. O meu pai, eu agradeço muito a ele pelos drives que ele instalou, muitos drives positivos. Por exemplo, meu pai, alguns drives positivos, ele falou assim: filho, quando você quiser uma coisa, se imagina naquela situação. Tudo que você pensa, você consegue. O subconsciente manda para o subconsciente, ele tem muito essa linha de subconsciente, que o subconsciente vai trabalhar para você, você vai alcançar. Então, quando eu ia fazer um concurso, ele falava: você quer fazer concurso para quê? Vou fazer concurso para policial federal, que eu fiz, por exemplo, que é mais fácil de exemplificar. Ele falou: já imagina você nas operações, indo lá e tal, se imagina na situação, né, com a sua roupa, com o colete, com a arma, tudo. E aí, isso me ajudou muito, isso foi um drive muito bom que ele instalou. Inclusive, até hoje ele fala: tudo que você quiser, você pode. Mas ele também instalou alguns drives assim, negativos, de escassez, vamos colocar aí. Por exemplo, a questão de presentes. Meu pai, quando eu chego no aniversário dele, dou uma camisa para ele, né? Se eu der uma camisa, sei lá, não precisa ser nenhuma camisa muito cara, R$300, né? Ele vai dizer: não precisa e tal. Esse é um drive que a gente tem de pobreza. Porque assim, se você não é um bom recebedor, você também não é um bom doador, você não é uma pessoa que gosta de dar presentes, né? E as pessoas abundantes, elas dão presentes, elas dão doações, elas gostam de agradar e as pessoas naturalmente passam a retribuir isso. Então você vê que esse é um pensamento de abundância. Eu conheço pais de alguns amigos meus que são ricos e eles fazem sempre doação para times de bairro, time de futebol, enfim, festas. Os caras são desapegados nisso daí. Então, a gente às vezes associa o rico como aquele cara avarento e não corresponde à verdade. Não é a realidade, né? E olha que louco, 90% das pessoas quer ser bem-sucedido financeiramente, só que a gente não consegue entender o caminho. Pô, se você quer ter muito, você não tem muito, mas quer ter. Só que para ter muito, você vai ter que, ao longo do processo, receber muito. Porque eu não tenho nada, mas eu quero ter 1 milhão. Em algum momento eu vou precisar receber. Que seja isso picado ou que seja isso de uma vez, mas eu vou precisar receber. Então, se a pessoa tem esse bloqueio em receber, é muito difícil que ela chegue no resultado que ela almeja. Se ela não gosta de receber, não se sente bem, ela tem uma descarga física negativa, ou seja, uma sensação negativa no momento de receber 50 mil, 100 mil, como é que ela vai chegar no 1 milhão?
Porque ela, nesse processo ela vai ter que receber. Ela está saindo do zero e ela quer acumular 10 milhões. Como é que faz, se você não é um bom recebedor? E uma coisa que eu acho que ajuda demais, e eu sempre falo isso daí, inclusive eu falo até no meu treinamento, Profissão Financial Planner e outros também, né? Eu falo que uma boa forma de você desbloquear de vários aspectos da vida é através do esporte, porque no esporte primeiro que você perde, né? Você perde, então assim, na vida você vai perder e vai errar, não tem jeito, não tem como. Então a gente erra direto aqui, né? Nesse podcast provavelmente a gente vai errar um monte de coisa aqui, depois lá na frente quando a gente olhar a gente vai ver, pô, podia ter feito assim, podia ter feito assado, mas o importante é que você, para evoluir, você precisa errar, e você vai perder no caminho, e não tem nada demais. Se você for pegar lá quantas partidas, eu gosto de tênis, eu treino tênis, quantas partidas que o Djokovic já perdeu na vida? Porra, dezenas, centenas, milhares. O cara joga todo dia, né? Joga direto, treina direto, então ele tá perdendo sempre. E aí ele tá evoluindo. Então é um processo. Então quando você começa num esporte e você vai lá, no tênis, você começa a bater a bolinha, nos primeiros vai tudo fora, vai longe, e aí você precisa melhorar. Aí você começa a jogar, aí você não tem tempo de bola, você começa a perder partida. Para você começar a ganhar, você já perdeu muito. Então assim, você vai ficando com couro grosso. Então por isso que a galera que hoje empreende, essa galera nova que está na internet, que está nas redes sociais e que está com uma visão nova, essa turma de startup, eles já vão, sempre estão treinando aí uma luta, porque na luta você vai apanhar, você vai perder, não tem boca. Não tem como você entrar no UFC e não tomar uma. Não tem como tomar uma. A gente só sabe uma coisa, o cara nunca perdeu, tá todo mundo esperando o dia para ele que ele vai perder. É só questão de tempo. É verdade. Né? E é aquilo que a gente associava à escola. Né? A escola, é claro que assim, na prova você não pode errar, né? Não deve errar. Mas o que eu digo, né? Pelo menos erra antes, né? Então, antes da prova, pelo menos faz. Para você aprender matemática, você tem que errar muito exercício de matemática. Tá no processo aí de tirar a certificação, o cara pode fazer um simulado. Eu tô fazendo simulado, fui fazer o simulado agora, levei um pau no simulado. Minha cabeça tomara que eu erre tudo que eu tenho para errar antes da prova. Também, se não passar, vou tentar de novo, né? Se lasca, eu vou tentar de novo. Na outra certificação, né? Já fiz o CFP, tirei, agora fazendo o CNPI, vou tentar novamente, não, fiz o conteúdo, a prova do conteúdo brasileiro, fui aprovado, e vou tentar agora o conteúdo global, que são 3 exames, né? Depois tem o conteúdo técnico se eu quiser, mas se eu não quiser eu já tiro a fundamentalista agora. E aí eu fiz alguns simulados antes da prova e vi, tô longe ainda do mínimo é 70%. Eu vou errar bastante agora para ver se na prova, para tentar na prova errar o mínimo possível, mas no processo de aprendizagem ele te leva ao erro. E é isso daí que a galera não faz. A gente fala na clínica financeira, no treinamento, a gente tem vários alunos, você sabe mais do que eu, tá no suporte. Fala aí o que você percebe da galera lá e os bloqueios. Qual bloqueio que você tá notando lá com a galera? É medo de errar. Então, assim, ouvindo você falar aí da sua filha, de certificação, de concurso, eu chego na conclusão de que toda vitória ela vem de um processo de várias derrotas. Então, você, para passar no CFP, por exemplo, precisou de estudar muito, não reprovou. Mas sem esse processo que seria estudar, fazer simulado, errar questões agora, igual você falou, no CNPI, dei ré no simulado. Então, pode ser que lá na prova você acerte, mas você está no processo agora. E o que os planejadores formados aí, alguns deles não entendem, é que faz parte do processo começar sem ter clareza do final, faz parte do processo não saber todas as coisas e começar mesmo assim. A gente está nesse processo aqui, esse podcast não existia até alguns minutos atrás. E a gente já errou muito aqui, vai errar até o final, vai errar nos próximos. Quando chegar lá no podcast 100, isso aqui vai estar muito bom, né? Mas foi um processo que foi construído. É a mesma coisa com lançamentos, é a mesma coisa com planejamento financeiro. Os caras querem ter o cenário ideal todo definido antes de começar, antes de captar um cliente, quer ter o nicho definido e quer ter tudo mais sem colocar o pé na água. Ninguém nasceu correndo. Você nasce, depois você engatinha, depois você caminha, depois você corre. E eles estão querendo se preparar para começar correndo. Eu acho que aí trava. E você quer ver o planejamento acontecer, fecha o contrato com o cliente. Ele vai acontecer, porque aí você vai buscar. Alguma entrega você vai fazer. Pode não ser depois melhor, eu poderia ter feito uma entrega melhor, mas ele vai acontecer se você fechar o contrato. Então, não, eu posso dar
a melhor aula de clínica financeira, de clínica financeira do mundo. Posso dizer, olha, nos primeiros minutos você vai estabelecer um rapport, né? Você vai servir um cafezinho, né? Você vai deixar o cliente falar, fazer perguntas abertas, né? Você vai explorar isso, explorar aquilo e tal. Posso falar para você, né, e dar a melhor aula do mundo, mas você só vai saber exatamente quando você fizer a clínica financeira, né? E aí nesse processo você pode errar e não tem problema nenhum errar, né? Tenta de novo, faz com outro, entendeu? Melhora, é um processo, você dizer que é um processo. Mas em relação ao aprendizado, eu acho que os caras têm que entender que o aprendizado, a sabedoria vem da experiência, né? O conhecimento é uma coisa, você obter o conhecimento, ou seja, você sabe, mas se você não implementou, você não tem experiência. E a gente fica bom com experiências. Então isso que você falou, aquele lance de jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Vai lá, fecha o contrato, velho. Depois que fechar o contrato, você vai ter experiência. Uma vez que você fez, você experimentou, né? Vai sair. Vai sair. Fecha uma mentoria. Vai sair. Vendeu, comunicou em público, vai sair. Aí você vai ter que fazer acontecer. Isso vai, né? Isso requer coragem, né? E coragem também é um atributo que é muito importante, porque assim, aí já vem são outras teorias também que falam sobre bloqueio, desbloqueio e tal, então vamos avançar aqui. A gente está numa situação de zona de conforto, e toda vez que a gente bate na borda, a borda é onde tem o desconforto, é a situação de crescimento, é lá que está o crescimento. E aí, principalmente quando a gente tem uma série de bloqueios, a gente bate e volta para a zona de conforto. Eu tenho meu emprego, né? Eu tenho meu emprego e tenho a minha renda. Eu quero atender clientes depois do expediente. Então, vou começar a atender um cliente às 8 horas da noite. Aí você vê que você tem que vir para o escritório. Puxa, né? Mas tive que vir à noite atender o cliente e tal, né? Tem que aprender. Não, bateu na borda, poderia, né, enxergar uma oportunidade aqui, aproveitar e surfar nessa oportunidade, bate na dificuldade e volta para não vou atender cliente depois do expediente. Não enfrenta a pressão. Não enfrenta a pressão. A gente fala, o homem comum, né? O homem comum bate enquanto o herói bate e rebenta aquela zona, né, de pressão, expande a zona de conforto dele, porque cada vez que você vai batendo na zona de pressão e você vai rompendo, você vai afastando. Então, a pessoa que vai adquirindo muita habilidade, né, muitas skills, ela vai batendo e vai expandindo, vai batendo e vai expandindo. Então, o cara tem a zona de conforto dele já é grande. Às vezes, para fazer um vídeo, né, ele já fez uma vez, 2 vezes, então já expandiu. Até hoje eu tenho, não vou dizer que eu fico mais assim preocupado em falar em público e tal, mas sempre gera uma adrenalina. Até os artistas, né, quando antes de show, eles falam sempre gera uma adrenalina e tal, e se não gerar é ruim, porque você não está mais aqui, você já morreu. Mas assim, nas primeiras são emblemáticas, né? Então eu lembro quando eu ia fazer palestra para 200 pessoas, lá no tribunal mesmo, a gente viajava no interior, ia fazer palestras na área de finanças públicas, e as primeiras era muito difícil, foi muito complicado fazer essas palestras para muita gente, porque eu ficava com medo ali de errar, né? Medo de errar, medo de ser julgado e tal. A partir do momento que eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, eu faço essa expansão da minha zona de conforto. Já não é tão desconfortável assim. Isso aí vem da experiência, né? Vem da experiência. Você experimentou. E só para clarificar esse lance de coragem, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir com medo mesmo, porque o medo é uma emoção, mas o medo não é quem você é. Ele é só um sentimento que está em você e você pode simplesmente caminhar por ele, né? Então o policial às vezes vai entrar na favela lá, vai trocar tiro, não quer dizer necessariamente que naquele momento ele não está com medo, só que ele precisa agir sob o sentimento de medo. Ele não pode deixar o sentimento parar, ou seja, o sentimento mandando na pessoa que está lá dentro. O medo é só uma sensação física e é possível caminhar sobre ele. Assim como quando os relacionamentos acabam, às vezes uma das partes não quer acabar. E independente do sentimento dela, o relacionamento não vai haver. Então o medo é a mesma coisa. Estou com medo de fazer uma clínica financeira. Tudo bem, eu posso fazer mesmo com medo. Então esse é o lance da experiência. Você falou, é muito difícil para mim. As primeiras foram muito difíceis porque você, apesar de saber muito sobre o assunto que ia falar lá, porque você domina aquele assunto e é por isso que foi chamado como palestrante, você não tinha a experiência de fazer aquilo lá.
Não tinha experimentado o se expor, né? A própria questão das lives. Eu estou num processo de experiência com live. Não é uma coisa que me gera conforto. Não me gerava conforto. Não vou dizer que hoje eu estou confortável com lives, mas eu faço apesar do desconforto. Apesar do desconforto. Né? Lance de não se identificar com a emoção. Eu sou uma coisa, né? E você falava do policial, assim também o militar, né? O que acontece é que eles caminham, né? Apesar do medo, porque é treinamento. Então você faz treinamento, você se submete a um cenário a uma experiência muito parecida com aquela, para que na hora que você chega naquela situação, você já esteja dessensibilizado. Porque senão você chama, até na polícia a gente falava, colou as placas. Era o colega que ia para operação, e numa operação lá, qualquer barata voa, o cara colava as placas, travava. Pô, puxa o cara, você tinha que ir lá e puxar o cara da situação, né, de confronto. Porque o cara colou as placas. Então, quanto mais treinado, quanto mais o seu cérebro você está, de certa forma, você já conduziu, se colocou numa situação, ainda que em cenário, ainda que fictícia, você vai estar apto a fazer quando chegar na hora. Por isso que a gente fala nos treinamentos, faça com um cliente pro bono, né? Faça uma clínica financeira com um cliente pro bono. E no esporte a gente tem vários exemplos desse, né? De cara que chegou à posição de melhor porque treinou mais que os demais. O cara se expôs, lançou mais, se for o cara do basquete, se for do futebol, jogou mais. Então o cara chega numa situação onde ele teve muito mais experiências que o outro, logo ele sabe conduzir melhor na hora de agir. Então pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Se o cara treina mais, se expõe mais àquela situação, é igual colocar, eu nunca briguei na rua assim, e aí me coloca dentro de um octógono de UFC. No primeiro momento, o que eu vou ter? Medo. Agora o cara que já lutou 300 vezes lá, tá acostumado a cair duro no chão com porrada na cara, para ele aquilo ali é a profissão dele, no momento de trabalho. Estou no meu momento de trabalho, estou sendo produtivo. E para mim é um absurdo. Depois abraça o cara. Nós é amigo demais. Eu acho engraçado. É um lance de experiência. Carlão, deixa eu te falar, cara, o tempo voou, velho. O tempo voou, acho que a gente vai ter que continuar uma outra hora. Vamos marcar aí esse tema, ou continuando mais temas. Manda, galera, já fala pra galera, manda a sugestão de temas e a gente vai falar aqui no Cast Plan. Beleza? Valeu, grande abraço e até a próxima. Falou!